Olá, muito boa noite para vocês, hein? Sejam bem-vindos, está no ar o Troca de Passes desta quinta-feira. Vamos falar muito sobre Libertadores, porque terminou agora lá em Quito, no Equador. A LDU atropelou o Palmeiras 3-0, um resultado absolutamente surpreendente que deixa o Palmeiras em maus lençóis para o jogo da volta, semana que vem no Allianz Parque. O Palmeiras vai precisar de 3 gols de diferença para levar para os pênaltis e de 4 gols de diferença para conseguir se classificar diretamente para a decisão da Libertadores. Se conseguir a classificação, será uma classificação histórica para o Palmeiras, porque, convenhamos, o jogo de hoje foi uma tragédia para a torcida alviverde. Estou aqui com o Carlos Eduardo O Mansur, com o Alex e com vocês aí de casa, hashtag troca de passes, hashtag troca de passes, vão lá no X do Twitter, mandem as suas mensagens, tá legal? Ô Mansur, é um jogo muito abaixo, um primeiro tempo especialmente terrível do Palmeiras, de tamanha desorganização, de rara infelicidade desse time do Palmeiras no aspecto físico, tático, técnico. O pior jogo do ano do Palmeiras aconteceu exatamente no momento mais importante da temporada, numa semifinal de Libertadores. E pode custar muito caro, porque a vaga na final da Libertadores, que quando saiu o chaveamento parecia tão próxima desse forte Palmeiras, que vive um grande momento, hoje parece mais longe. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. E você usa a expressão pode escapar? Porque acho que qualquer outra equipe que se colocada nessa situação, a gente daria como virtualmente eliminado ou como uma situação quase irreversível, né? Deixaria sempre uma brecha aberta, porque o futebol é surpreendente. A gente só considera que a chance é mais elevada porque é o Palmeiras, né? Um time que já conseguiu reverter outras situações difíceis, que é muito forte em casa e principal, joga muito mais bola do que jogou nesse jogo em Quito. Eu sempre tenho uma dose de ponderação quando eu analiso qualquer atuação de time na altitude, porque é algo que influencia de maneira muito individual os jogadores, cada um reage de uma maneira, mas tem um efeito. O quanto esse efeito pesa no desempenho tão abaixo, na perda de duelos, na dificuldade de manter os encaixes que o Palmeiras tem de marcação como uma marca desse time, da forma de defender do time do Abel, é difícil para a gente precisar medir qual foi o tamanho do impacto. O fato é que o Palmeiras desencaixou o tempo todo a marcação, especialmente da saída de bola da LDU. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais detalhadamente sobre isso, que para mim foi a chave do jogo, o Palmeiras não conseguindo marcar a saída de bola da LDU e encaixar e manter os seus encaixes individuais, e a partir dali ia tendo um efeito dominó que estourava até na linha defensiva. No segundo tempo faz até um jogo um pouco mais equilibrado, mas aí o tempo todo o Palmeiras também foi com bola, um time com muita dificuldade para criar alguma coisa que desse a sensação do gol, né? Agora, fisicamente também foi batido com muita facilidade, não dá para dizer, é a altitude, é um pouco do jogo do domingo com o Flamengo, é a mistura das duas coisas, não é isso, foi um dia em que as coisas não funcionaram, aí sobre esse aspecto é um pouco mais difícil de medir. Mas não acabou, o Palmeiras joga muito mais bola que isso, num esforço que seria quase inalcançável a muitos outros times, ou a quase todos os outros times dessa Libertadores. O Palmeiras pode conseguir dar a volta, mas vai custar muito caro. É isso. Ô Alex, você sabe que ontem aqui no Troca de Passes, né, você deve se lembrar, a gente conversando quando botamos o campinho com a provável escalação do Palmeiras, até perguntei para vocês se não era possível, num jogo como esse, na altitude, né, pelas especificidades do confronto, ele escalar um meio-campo mais robusto, né, com 2 volantes e o Andréas Pereira para tentar concentrar mais jogadores naquela posição, tirando ou Veiga ou Felipe Anderson. E ele não fez, né? Ele acabou colocando o Felipe Anderson junto com o Veiga, 2 armadores, mais a dupla de ataque, e não escalando, por exemplo, o Aníbal Moreno, escalando o Martínez, né? Que também fez um jogo muito ruim hoje, né? E acabou que o Palmeiras foi batido com muita facilidade no setor de meio campo, né? Os jogadores do LDU com muito espaço para jogar. E é claro que há críticas da torcida, né? Pode esperar que as críticas vão vir, porque é fácil dizer depois. O que te pareceu a escalação inicial e o que resultou dela
ao final dos 90 minutos. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. Assim, cara, a gente falando, poderia jogar o Giray no lugar do Kelvin, de repente, dois volantes e ter, de repente, um meia a menos e tal. Eu não vejo o problema da escalação. Eu vejo que o Palmeiras não fez um bom jogo. E, ao mesmo tempo, por mais que esperasse a LDU, um jogo difícil, mas um jogo difícil por um time até organizado, mas não esperava a LDU jogando tão bem. E aí é um problema que pode acontecer no futebol e aí que você acaba dando brecha. Esse negócio de você estar marcando e seu marcador, você marcando alguém que toca e passa da maneira que aconteceu pelas beiradas, que o Palmeiras ia tentar fechar por dentro. Aonde sai duas jogadas dessa maneira, entre outras, que acaba saindo gols, são falhas que qualquer jogador ali poderia ter falhado. E não deveria, porque não tem problema de saúde com o Kelvin, qualquer um dessa escalação. E a gente conversando, você falou muito bem, o Veiga participou de duas jogadas importantes, né, que foi a finalização dele, depois o passe que ele deu pro Vitor Roque. O problema é que o Palmeiras, eu acho que no geral ele não jogou bem, né, defendeu mal a sua própria área, e de novo acaba tomando 3 gols em 2 jogos seguidos, que eu acho que isso é coisa rara, né, pro Abel no Palmeiras. Tem um pouco de tudo, mas ao mesmo tempo, juntando isso, é um dia que você não foi feliz. Infelizmente, acaba sendo numa semifinal de Libertadores, que acaba trazendo uma responsabilidade gigante, tendo um jogo de brasileiro importantíssimo nesse fim de semana, que ao mesmo tempo que você joga em casa, mesmo sendo contra o Cruzeiro, vai dar tempo de você recuperar também para o jogo da volta contra a LDU, vai dar tempo de programar tudo certinho, mas é algo que não estava no planejamento e que não vai ser fácil de reverter. Impacta inclusive o brasileiro, né? Porque a gente chegou a especular diante da crença que a gente tem nesse time do Palmeiras, de que o resultado fosse construído até talvez uma vitória em Quito, né? E que o Palmeiras pudesse aí trabalhar esse jogo com o Cruzeiro de uma maneira muito mais forte, tendo algum conforto para o jogo de volta no Allianz. Talvez a gente estivesse sendo excessivamente otimista. A LDU é um time que melhorou muito ao longo da Libertadores, né? Sim. O time que se apresentou na fase de grupos, o trabalho do Thiago Nunes fez esse time no mata-mata crescer demais. Só que a atuação do Palmeiras também é muito abaixo, porque se a gente pensar, o São Paulo produziu ofensivamente bastante mais do que o Palmeiras conseguiu produzir hoje. É evidente que são contextos diferentes. E sofreu muito menos defensivamente também do que o Palmeiras sofreu hoje. Sofreu hoje. Então, isso é muito curioso. O Palmeiras foi uma atuação muito decepcionante do Palmeiras em muitos aspectos. Vou falar o seguinte. Eu não sofri igual o Palmeiras hoje no almoço, cara. Eu tive a felicidade. A CBF abre as portas desde a época que estava o Edinaldo e às vezes a gente... Hoje eu tive essa felicidade de ir lá visitar. Então, conhecer a doutora Regina, espetacular, doutora, beijo, tá? E outra, daí eu vi Rodrigo Caetano, Cícero, Juan, Lavoisier, nosso ídolo do futsal, passando um perrengue lá para trabalhar com futsal, que não é fácil não, né? Masculino, feminino e tudo. E também com Cristiano Nunes, né? Que aí eu venho aqui, de repente, pedir de repente dá para mandar aqui, se tem alguns... barbeiros, cabeleireiros, para ajudar um pouco no estilo do Cristiano Nunes, que não tá legal. Ele errou na tinta. Cabeludo? Não tá cabeludo, mas tá sem corte, eles falam, né? Pô, seu cabelo tá sem corte. Então eu peço encarecidamente que eu pago o corte de cabelo para poder ajudar o Cris. E outra coisa, adoraria que tivesse um buffet igual tem de almoço lá. Espetacular. A qualidade da comida. O Jaime, né, que é o cozinheiro da CBF há muitos anos. Não, vou te dizer, cara. Nossa, Alex, mas fala do Palmeiras aí, por favor, vai. Eu queria saber o impacto desse cenário todo no resultado de hoje. Eu não consegui entender. Vamos fazer o seguinte, deixa eu chamar a enquete. Deixa eu fazer, porque tem novidade no Troca de Passes. Agora sim. Novidade no Troca de Passes hoje. Tá aí, ó, na tela para vocês, a enquete ao vivo aqui. Vocês podem entrar lá e participar do programa, tá? Qual vai ser a final da Libertadores? Pega o seu telefone, clique lá na câmera do seu telefone, aponte aí para o QR Code que está na sua tela e vote. Qual vai ser a final da Libertadores? Eu tinha a certeza de que seria... Certeza não, né? Porque não dá para ter, mas eu tinha a convicção de que teríamos mais uma final brasileira entre Flamengo e Palmeiras. Isso que a gente gostaria que acontecesse. Gostaria muito que acontecesse, mas já há bastante dúvida aí, né? Então faça isso, clique aí no QR Code e vote, tá bom? A gente ao longo do programa vai mostrando as parciais e a sua opinião
dentro do troca de passes, tá certo? Uma outra coisa sobre o jogo de hoje. O Palmeiras em nenhum momento conseguiu fazer aquele encaixe de marcação, né, Mansur? O Palmeiras é muito comum fazer perseguições longas, cada jogador marcando o seu, marcações individuais, inclusive. Hoje não funcionou, porque toda vez que um jogador da LDU pegava na bola, sempre havia muito espaço. E espaço com jogadores que têm muita velocidade, como jogadores de hoje da LDU, a boa notícia de hoje é que o Brian Rodrigues foi expulso no jogo da volta, porque ele fez uma partida espetacular muito hoje lá na altitude. Ele, o zagueiro AD. Isso, muito e o Djamil, né, que é o jogador melhor do jogo, jogador de seleção boliviana e tudo mais, já há bastante tempo vem chamando a atenção nesse time. Mas o Palmeiras permitiu espaço demais, né? Algo muito raro na era Abel Ferreira. Assim, nem dá para dizer que assim, o Palmeiras escolheu marcar individual na altitude, isso gera um desgaste grande. Porque o Palmeiras cruza a temporada fazendo isso e trabalhando assim, habituado, né? Não é algo novo para esse time. O que eu acho que aconteceu especificamente... Agora a gente está aqui com o campinho aqui ativado, vai ficar até um pouco mais fácil de tentar explicar para quem está em casa. Eu vou até ajustar aqui como o Palmeiras começou. Então, como é que o Palmeiras tentava pressionar a LDU no início do jogo? Basicamente era como se fossem 3 zagueiros da LDU na saída de bola. O Veiga pegava o zagueiro da direita, o Vitor Roque o da esquerda e o Flaco se dividia. Perdão, arrastei aqui. Tem um piquerês a mais aqui. Não dá para jogar com 12, né? Não dá. Então vamos lá. Bem que o Palmeiras precisava de mais um hoje, né? Hoje precisava. Mesmo com um a mais ali, pelo jeito. O Veiga pegava o zagueiro pela esquerda, no caso o Quinones, o Vitor Roque pegava o zagueiro da direita, que era o Mina, e o Flaco Lopes se dividia entre o AD, que era o zagueiro, e o volante às costas dele, o Minda, o camisa 5. No primeiro gol, por exemplo, só que tinha algumas dinâmicas, e aí os outros batiam 1 contra 1 para ter uma sobra na defesa, que muitas vezes era o Gustavo Gomes. Por quê? O Flaco se dividia entre 2, por matemática, sobra um palmeirense na linha defensiva, era o que o Palmeiras tinha planejado. Tinha algumas dinâmicas da LDU na saída de bola que começaram a confundir muito o Palmeiras e criar um efeito dominó. No primeiro gol, por exemplo, o Minda, que é o volante que estava às costas do Flaco, entra na linha defensiva como um terceiro homem. E o jogador que o Veiga defendia, que era o zagueiro pela esquerda, ele vem aqui para a ponta para sair ele como lateral, empurrando o Ramírez para frente. Só que o Veiga continua subindo no zagueiro, o Flaco Lopes vem no Mina, ficam 3 contra 3 aqui, o Kelvin fica em inferioridade, aí o Kelvin larga o Brian Ramírez para ir no Quinones, o Martínez precisa largar o homem dele para ir, que você começa a gerar um efeito dominó, o Kelvin é batido em velocidade e sai o gol por aqui. No lance do escanteio, que vai gerar o pênalti, a jogada começa com o Flaco Lopes, que estava com muita dificuldade, quando ele precisava baixar para marcar o Minda, de ganhar esse duelo. Ele perde o duelo, perde o Minda de vista em dado momento, perde a referência do Minda, e a partir daí, de novo, uma sucessão de desencaixes da LDU. Somado a isso, eu acho que teve aí também uma questão física. Quantas vezes a gente viu no embate 1 contra 1, um jogador da LDU dar o tapa na frente. Nossa senhora, mas parecia um carro 2.0 com um carro 1000. Velocidade diferente. Nossa. E aí, a altitude. É a altitude. Aí sim. E a altitude somada ao desgaste do jogo de domingo, ou o fato de domingo para quinta deu para recuperar, isso a gente não vai ter, né? A medida exata. Mas o Palmeiras não conseguiu defender a sua forma de defender. O que muda para o segundo tempo? Para mim, o Abel, a partir das trocas, ele elimina essa sobra. Aí fica 1 contra 1 campo inteiro. Acho que a marcação ficou um pouquinho mais encaixada. Teve um lance já no final do jogo, né? Que o jogador da LDU, acho que era o Estrada, né? Uhum. Isso, que ele consegue arrancar do lado esquerdo. Ele arranca pela esquerda. E aí o Andrés chega na cobertura e consegue roubar tirar a bola. Que aí foi o lance mais perigoso, que aí perigou, de fato, o Palmeiras tomar o 4º gol. O jogo fica um pouco mais controlado, em tese, mas a gente vai lembrar de quem em termos de chances de gol clara do Palmeiras, em termos de criação de jogada. Muito pouco. Teve um último lance, uma cabeçada após uma bola parada pelo lado esquerdo,
e sim de jogada que... Não, olha, você sabe que eu anoto tudo, né, nesses jogos, olha aqui. Os lances de gol. No primeiro tempo, eu vi, inclusive é o seguinte, né, vi muito torcedor criticar a escalação do Veiga hoje, né, para um jogo a 2.500 de altitude. O Veiga não tem jogado com tanta frequência. 2.800, por favor, não economize 300. Desculpe, Alex. Tá? O Veiga não tem jogado com tanta frequência, embora nesse último período ele tenha sido mais escalado, parece estar recuperando a boa forma e tem sido importante nos últimos jogos. Ele escala o Veiga. Eu, pensando como Abel, né, com a cabeça dele, ou tentando, imagino que ele tenha pensado, pô, o Veiga é um jogador absolutamente decisivo, né? Foi a história do Palmeiras é assim, um cara acostumadíssimo com o clima de Libertadores, experiente para grandes jogos como esse. Do ponto de vista negativo, talvez a questão física, né? Pelo momento, a falta de uma sequência maior de jogos. E vi palmeirenses criticando essa escalação, que pode fazer sentido, mas se a gente pensar do ponto de vista criativo, o Palmeiras tem 2 chances de gol no primeiro tempo. Isso. As 2 chances saem em bolas do Rafael Veiga. Uma, ele faz um lindo lançamento para o Vitor Roque, coloca o Vitor Roque na frente do goleiro. Isso. Né? O Vitor Roque domina, chega e bate em cima da saída do goleiro. E a outra bola perigosa foi um lance do Vitor Roque, ele escapa na ponta esquerda, vai até a linha de fundo, cruza para trás, o Veiga dentro da área, chega batendo bem até a bola sai por pouco, né, por cima do travessão. Então assim, se a gente pensar no aspecto de criação, o Veiga participa dos 2 lances importantes do Palmeiras no primeiro tempo. No aspecto defensivo, acho que dá pra gente discutir um pouco mais. O que aconteceu, assim, o Abel faz 4 mexidas pro jogo, né? E acho que a escalação, desculpa só, acho que a escalação de um jogador não interfere na bagunça que foi o Palmeiras no primeiro tempo. Pelo menos na minha visão. Não, eu acho que o Palmeiras não funcionou de uma maneira geral. O que acontece é que as 4 mudanças que o Abel faz em relação ao jogo do fim de semana, e assim, algumas delas a gente antes do jogo imaginava que poderiam acontecer, né? As 3, perdão. O Murilo, né? Isso. Porque o Fux ficou um pouco no holofote depois do jogo com o Flamengo. Outro que ficou foi o Aníbal Moreno. E aí entrou o Emiliano Martínez. E entra o Veiga na vaga do Maurício. Uhum. As 3 geraram algum tipo de discussão, né? Porque o Murilo foi batido em alguns lances individuais. Foi mal hoje. Ele teve bastante dificuldade, especialmente quando ele precisou defender espaço grande de campo, ele teve um pouco mais de dificuldade. No lance do gol, em que é uma ligação direta do goleiro, né? Isso. Tem o primeiro combate e depois o jogador escapa do encaixe justamente do Emiliano Martínez, que também não fez uma grande partida. E a discussão sobre o Veiga é se de fato era fisicamente um jogador mais apropriado. Eu acho que que não foi por ele o desequilíbrio. Uma outra discussão, que eu acho que e aí não é dizer que está errado, que a opção foi errada, mas que acabou no jogo não funcionando, como o Palmeiras não conseguiu se estabelecer muito com a bola, os laterais não tiveram tanta participação ofensiva. Aí eu acho que talvez o Giai fosse um jogador que desse um pouco mais de segurança ontem, né, que a gente do lado direito. Imaginava o Giai pelas características do jogo e não quer o que falamos até do Alan, né? Do Alan. Isso. E o Calvin também teve bastante dificuldade para defender teve muita hoje dificuldade. Ali. Ficou exposto em dado momento também, porque a LDU escapava muito pelo lado esquerdo na saída de bola e ele ficava um pouco sobrecarregado. Mas defensivamente ele é um jogador que, em geral, ele é menos forte defensivamente do que o Giai. Ele é um jogador de mais passagem. Eu acho que mais do que a escalação, a gente falar de nome individual, é um lugar que é mais difícil de você enfrentar a altitude, você fazer encaixes. Por quê? Porque o encaixe te faz ou te possibilita ter uma chance maior de percorrer grandes distâncias. E nesse mano a mano, você tendo altitude que faz diferença. Claro. Eu acho que pode ter atrapalhado o Palmeiras hoje, de certa forma, foi realmente aquele grande jogo que ela fez em La Paz. Falou, então nós temos condição de fazer. Uhum. Só que pode acontecer de você não se sentir bem naquele momento como foi hoje. E mais do que falar do Veiga ou de algum jogador, não é o jogador mais forte fisicamente ou que marca. É sistema sempre, cara. Sim. Tudo precisa funcionar.
E quando não funciona nesses encaixes, naturalmente vai estourar. E a hora que estourou, eu poderia ter, de repente, pode até questionar até mais o Andrés Pereira jogando de volante. Por quê? Vai gerar uma sobrecarga física maior, é diferente do que você jogar com essa característica aqui. Só que se não funciona nada, aí que eu acho que o Palmeiras, de repente, poderia ter feito é ter reajustado. Eu vou deixar de fazer encaixes, eu vou marcar melhor a parte central nessa média e dentro da área. E o Palmeiras pagou muito caro porque a LDU fez um grande jogo e foi muito eficiente, mas em cima de um sistema que não funcionou no geral. Mais leve, né? Era mais leve. Abel foi... Agora, se ele consegue conservar a bola, construir um resultado bom. Era essa a ideia, só que essa ideia foi frustrada. Aqui elogiando a escalação mais leve, né? Por isso que falar depois do jogo é muito fácil a gente falar isso. Então eu não vejo problema na escalação, nesse sentido. E as trocas depois ele tentou. Só que o jogo fez aparecer a fragilidade dessa formação. E do lado direito, especialmente, o Palmeiras não conseguiu impor o jogo dele. E Kelvin, que não são dois bons marcadores, talvez tenha ficado um pouco sobrecarregado, porque o Quinones vinha muito ali por aquele lado. Logo no começo do jogo ele tem 2 chances e arrisca 2 bons chutes, né, para assustar o Carlos Miguel. E o Kelvin também teve muita dificuldade para marcar por ali, né? O Quinones, então, ele dá desejo, são 2 jogadores do mesmo setor ali, né? Com um poder menor de combate. Quinones, né? Brian Ramírez, por vezes um dos jogadores de por dentro, o Alzugaray, ou eventualmente o Medina, que partia do centro do ataque, vinha ali. E por ali a LDU forçou muito o jogo, né? O Quinones, por exemplo, que é em tese zagueiro pela esquerda, com o Brian Ramírez como o ala. Mas sai muito, né, Mansur? Porque ele é de origem lateral, inclusive, né? Então muitas vezes ele se torna, ele se comporta como um lateral, um dos volantes entra no meio dos zagueiros para fazer a saída de bola e ele empurra o Ramírez mais adiante. A LDU faz muito essa dinâmica e o Palmeiras não conseguia encaixar, desencaixava toda hora. É raro a gente ver esse sistema de encaixe individual do Palmeiras, ele se desencaixar tão fácil. E a má marcação diária. Isso o Palmeiras não tem. Você vê nos 2 gols que se tomou, essa chegada dos volantes, você não enxerga eles na imagem. E às vezes, a maioria das vezes, os zagueiros conseguem cortar, e se eles conseguem, se dá bem. E hoje o Palmeiras não conseguiu fazer. E dá até para dizer, né, meus amigos, que o 3-0 ainda ficou barato, né? Pelo que foi o jogo, pelo volume que a LDU teve, especialmente no primeiro tempo, depois a arrancada do Estrada lá no final do jogo, que poderia ter ampliado o placar. Se a gente pensar também no que o Palmeiras criou no jogo, falei dessas 2 chances com o Vitor Roque no primeiro tempo, né? A primeira do Vitor Roque recebida a bola do Veiga, depois o Vitor Roque dá o passe para o Veiga chutar por cima. No segundo tempo não teve praticamente nada. A bola do Sousa foi a melhor chance do jogo. Foi melhor. Ele entra pelo lado direito. Essa é verdade. Eu falei da cabeçada no fim do jogo, mas o goleiro faz uma defesa espetacular. E depois uma cabeçada do Flaco por cima, né? Já nos acréscimos. Então, do ponto de vista ofensivo, também foi uma noite pobre, né? O Flaco fez um mau jogo hoje, né? O Flaco vinha numa sequência... no papel dele defensivo. Isso. E com bola ele foi mal. Com bola participou pouco. Em espanhol ele fez um jogo flaco, né? Exatamente, hoje fez um jogo flaco. E aí fiquei pensando sobre escalação, né? Como houve um jogo duríssimo contra o Flamengo no Maracanã, no final de semana, e usou claramente os titulares lá, porque precisava que fosse feito e tinha mais um jogo. Se as 3 substituições, foram 3, né, que ele fez em relação ao jogo do Veiga, domingo. Emiliano Martínez e Murilo. Se não foram também para tentar, no aspecto físico, perder um pouco menos, né, em posições que não havia tanta diferença, na teoria, dos que jogaram contra o Flamengo para os que jogaram hoje contra a LDU. Murilo por Fux, Emiliano Martínez no Aníbal e o Veiga no Maurício. Talvez tivesse pensado nisso ou se foi uma opção técnica apenas, né? Porque, na verdade, as trocas, especialmente a do Murilo e do Martínez, foram jogadores que ficaram muito visados. Então, mas é o seguinte, né, Mansur? O desempenho. Mas não é justo, né? Não, se a gente for pensar assim, ó, o Aníbal, ele vinha numa sequência bem melhor que a do Martínez, nesse período recente. Acabou de ser convocado para a seleção da Argentina. Não, o que eu estou dizendo é que, como coincide com os jogadores que ficaram visados ali, eu não sei se foi completamente. A minha dúvida, não estou nem discutindo a justiça da escolha, se foi físico ou se foi uma escolha técnica mesmo. Não, pode ser. A questão é que, no caso do Fux, eu acho que fazia mais sentido, inclusive até pelo aspecto físico. O Murilo é um jogador muito físico, acho que mais do que o Fux é mais técnico para jogar num jogo em que o Palmeiras normalmente vai se impor diante do adversário, não foi o caso hoje.
a escolha talvez tenha passado por aí. O Murilo deu azar de fazer um jogo ruim hoje. Agora, na escolha do Aníbal, é que tenho mais dificuldade para entender, a não ser que seja no aspecto físico, porque o Aníbal vinha fazendo bons jogos, com exceção do domingo lá no Maracanã. Às vezes alguma para aumentar a estatura um pouco, Pode ser, alguma característica na cabeça veio, não é por causa do mau jogo do Aníbal contra o Flamengo que deve ter mudado, né? Até porque ele vinha super bem. A mesma coisa, você vai questionar o Veiga. O Veiga vinha super bem na parte física, ele, Maurício. Deles dois, quem pode fazer isso de uma maneira diferente é o Alan. O Alan, né? Mas a escalação é algo que passa na cabeça realmente do treinador, porque ele está enxergando o jogo de uma maneira antes, para preparação para o jogo, que é diferente da gente. E aí ele está acreditando que aquilo vai poder fazer. Só que o Palmeiras ele não conseguiu ter nenhum momento, principalmente no primeiro tempo, porque o segundo tempo a LDU está com 3-0, ela vem administrar, dá um passo atrás e deixa o Palmeiras se expor, né? Nesse sentido. Que bom que eles não foram pressionar o Palmeiras, né? Porque daí poderia ter gerado mais problema. Mas é duro a gente questionar essa questão da entrada, principalmente quando um todo não vai bem. De escolha, uma das coisas que mais me surpreendeu, de fato, foram a escolha dos nomes que entraram. É verdade, Jefté, né? Não são jogadores... Entraram os dois laterais. O Bruno Rodrigues, especialmente o Bruno Rodrigues e o Jefté, que não são jogadores que... O Jefté até, a gente, na situação hoje do elenco, ele é um substituto ali. Do lado esquerdo, às vezes o Piquerez, às vezes dobrando, como foi o caso, mas não são jogadores com tantos minutos assim. Sosa e Alan, né? Tem jogadores que têm jogado sempre. E o Giai era natural ali no lado direito. Mas esses dois, o Bruno Rodrigues, especialmente, jogador que voltou de uma longa dificuldade na carreira, de parada, não é um jogador ainda com tantos minutos na temporada, né? Então surpreendeu que ele fosse uma opção num jogo de tanta exigência, de tanta importância assim, por exemplo, antes de Facundo Torre. Claro. Dava para imaginar outro jogo. O Maurício. O próprio Maurício. Por exemplo, né? Deixa eu mostrar para vocês os números do jogo. O que é que eles dizem para a gente e se explicam ou ajudam a explicar o que aconteceu. A tragédia, né, para os palmeirenses. 3-0 para a LDU lá em Quito, olha. Vamos colocar os números aqui no nosso telaço para todo mundo acompanhar. Olha só, posse de bola, até equilibrado, né? A LDU teve 54%, Palmeiras 46%. Passes trocados 390 a 283. A precisão dos passes maior da LDU, né? 83% contra 76% do Palmeiras. Baixa precisão, né, do Palmeiras nesse quesito. Finalizações até de certo ponto equilibrado. A diferença é a periculosidade das finalizações da LDU, né, que foram muito mais perigosas, 17 Teve aquela do Flaco, logo no início, né, no primeiro minuto, do primeiro para o segundo minuto do segundo tempo, que ele chega brigando, ele dá um carrinho e vai em cima. Né? Ali a bola vai em cima do goleiro. Finalizações no gol 9-3 para a LDU, né, aí uma diferença grande. Não houve nenhum impedimento, raro, né? Nenhum impedimento no jogo de hoje. Escanteio 6 da LDU, 8 do Palmeiras, desarmes 12-9, faltas cometidas 14 da LDU, só 7 do Palmeiras. Cartões amarelos, 5 da LDU, um cartão para o Palmeiras e um vermelho no final do jogo para o Brian Ramírez, né? O mapa de calor da LDU que mostra muito a saída pelo lado esquerdo. A partir do campo de defesa, da linha de zagueiros, né? E a saída do lado esquerdo com o Quione. Eu acho que o Thiago ele trabalhou também com o Kelvin no Atlético Paranaense, né? Acho que ele pegou ele lá subindo, né, no início. E em cima de alguma característica, não que ele seja frágil nisso, mas ele deve ter exposto, porque junto a Kelvin e Veiga ele se aproveitou bem. Verdade. E o jogo vai passando, você viu que está dando certo, ele acabou seguindo, mas deu para perceber que alguma coisa da altitude nesse dia também atrapalhou o Palmeiras. E que fase do Thiago Nunes, né? Ele aqui no Brasil não vinha conseguindo fazer grandes trabalhos, assume a LDU, muda o time completamente, né? Porque a LDU da primeira fase, por exemplo, que a gente viu contra o Flamengo, é completamente diferente da LDU de hoje, né? Um time muito melhor, melhor organizado, mais agradável, procurando mais, pressionando melhor. E olha só, né, Alex? Conseguiu passar em primeiro na fase de grupos, tendo o Flamengo no seu grupo, elimina Botafogo, elimina o São Paulo e faz 3-0. Independentemente do que vai acontecer no segundo jogo, se o Palmeiras, por exemplo, conseguir reverter essa vantagem, fazer o resultado que precisa e avançar à final, já é um Thiago Nunes bem mais valorizado no mercado, porque não é comum levar a LDU a essa decisão da Libertadores ou a essa fase semifinal.
É um profissional brasileiro que vai consolidando um mercado fora do Brasil, porque trabalhou no Bolívar, Cristal, trabalhou no Chile, Universidade Bolívar Católica. também, né? Não, Esporte Cristal e Bolívar, não foi nos dois? Ele teve Universidade Católica. Acho que no Bolívar. Esporte Cristal. Não, Bolívar foi o Antônio Carlos. Bolívar foi o Antônio Carlos. Foi ele não. É isso, está conseguindo fazer carreira por aí. A LDU, nesse sentido, deve lamentar ser decisão. Tô falando aqui nada que está classificado. Tô falando assim, que se vai para a final, ter decisão única, que não tem esse jogo de ida e volta, né, cara? Porque esse fator casa faz diferença. Ô, Mansur, você que sabe de todas as coisas, eu fiz uma pesquisa rápida. Quando ele fala isso, é porque ele vai perguntar uma coisa que, obviamente, eu não sei. Exato. É o Google. Você sabe se já houve na Libertadores uma reversão de um 3-0 em um mata-mata, em que o adversário que foi derrotado no primeiro jogo conseguiu avançar à próxima fase? Qualquer fase? Não, mata-mata, né? Qualquer fase de mata-mata? Isso. Teve aquela só, que você falou lá em cima, né? Qual? Palmeiras e Grêmio, não foi? Não, ali não houve a reversão. Não houve reversão, faltou um Foi gol. 5-0 e 5-1. O Palmeiras vence por 5-0 e reversão. perde por 5-1. Olha só, vou dizer aqui, ó, aconteceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 5 vezes. Só que em nenhuma delas o derrotado no primeiro jogo fez 4 gols de diferença. Em todas ele fez 3 gols de diferença, foi para os pênaltis e conseguiu passar. Aconteceu em 86, na semifinal. O River Plate perdeu para o Argentino Júnior, 3-0. Depois ganhou 3-0, fez 4-2 nos pênaltis e passou. Em 94, Vélez Sarsfield de Cruzeiro. O Vélez perde por 3-0 o primeiro jogo, vence o Cruzeiro por 3-0 no segundo, ganha 5-3 nos pênaltis. Em 92, o São Paulo do Telê perde para o Newell's 3-0, depois vence por 3-0 e nos pênaltis ganha por 3-2, o São Paulo se classifica. Oitavas de final. Depois, em 97, Cruzeiro e Sporting Cristal. Na final da Libertadores, o Cruzeiro perde por 3-0, depois vence por 3-0 e nos pênaltis faz 4-2, Cruzeiro campeão. São Caetano, em 2002, na semifinal contra o América de Cali, perde por 3-0, depois vence por 4-1, nos pênaltis vence por 4-2, São Caetano classificado. Então, de acordo com essa pesquisa rápida aqui que eu fiz, são 5 ocasiões e nenhuma delas houve uma vitória por 4 gols de diferença. Cruzeiro e Sporting Cristal, 97? A final foi 1-0 o Cruzeiro. Então há um erro aqui. Então há um erro na pesquisa aqui. Minha memória não estava... Vamos checar, então. Os outros que você citou, todos acabaram campeões da Libertadores. Exatamente. Menos o São Caetano. O São Caetano perde do Olímpia. Isso. Na decisão lá também no nos pênaltis, Pacaembu. Também nos pênaltis. Depois de vencer fora e perder em casa. Isso. É isso aí. Ou seja, não é fácil. Não. A missão do Palmeiras não é fácil. É possível, mas não é fácil. Queria conversar também com... Certamente a gente vai ter um grande ambiente, assim. Certamente. Uma pressão enorme do torcedor para cima da LDU, tentar ajudar o time, né? É o que se imagina. Deixa eu colocar de novo a enquete para vocês aqui no Troca de Passes, novidade para vocês. A enquete está no ar. Qual vai ser a decisão, a final da Libertadores 2025? Aponte aqui o celular para esse QR Code aqui, ó. Aqui está o QR Code. Você aponta o seu celular com a câmera, né? Para o QR Code e lá você vai fazer o seu voto, tá legal? Por enquanto tá dando LDU e Flamengo, 65%, né, das pessoas que votaram. Mas hoje é o mais provável mesmo, né? O Flamengo está com a vantagem, a LDU está com uma vantagem grande. Tudo é reversível, mas só nesse momento 5% nesse momento estão acreditando no que a gente imaginava, Exatamente. né? É um Palmeiras e Flamengo na decisão. LDU e Racing, 25%, e Palmeiras e Racing, 5%. As alternativas que incluem o Palmeiras é que estão dando o percentual mais baixo por causa da distância. Está coerente o voto, né? É por aí. Agora, o torcedor do Palmeiras, que hoje está muito chateado, e com razão, porque é uma decepção enorme pelo que o time vinha jogando, né? Eu disse aqui durante a semana que, para mim, essa versão atual do Palmeiras é a melhor versão, a mais agradável, né? O time mais gostoso de se ver jogar de toda a era Abel Ferreira. Já são 5 anos, um case absoluto de sucesso. Mas essa versão atual, para mim, é a mais agradável. Hoje houve uma tragédia, uma derrota pelo placar de 3-0. Muito dura a derrota. Muito dura. Agora, isso tem que fazer com que o torcedor do Palmeiras vá para o Allianz Parque na semana que vem
para apoiar, né? Com o intuito de tentar ajudar ao máximo, né? Criar um ambiente muito hostil para o adversário, para que o Palmeiras consiga reverter. E não, já no primeiro erro de passe, na primeira bola perdida, começar a cobrar os jogadores em campo e, ao invés de ajudar, atrapalhar, né, Mansur? Acho que o espírito precisa ser um espírito de torcedor argentino ali, exato, né? E não desiste nunca. É isso. Não há outra alternativa. Depois do jogo, no apito final, se quiser cobrar, aí faz parte. Vai exigir, não dá para exigir outra coisa. Agora, além de tudo, assim, jogos como o de hoje, eles servem muito de exemplo para uma coisa que eu sei que é a última coisa que um torcedor quer ouvir nesse momento, especialmente após um resultado ruim, mas especialmente nessa reta final de temporada em que os torcedores de Flamengo e Palmeiras, que continuam sendo os dois, não importa, o resultado de hoje do Palmeiras não muda nada. O jogo de domingo mostrou muito melhor o que são esses times do que o jogo de hoje do Palmeiras. São os dois grandes times brasileiros da temporada e os dois melhores times do continente, para mim, em termos de qualidade de futebol ao longo do ano e qualidade de elenco. Mas é porque quando se atinge esse nível de capacidade econômica, de investimento, de elenco, parece que se torna inaceitável que se termine o ano sem título, eventualmente, ou sem os principais títulos. E nessa corrida de Flamengo e Palmeiras, é muito natural um dos dois terminar sem nada. Porque o brasileiro só um deles vai ganhar, e a Libertadores, você não tem como garantir que os dois chegam na final, e se chegarem também um não vai ganhar, obviamente. Então, e mais, em mata-mata, você medir Copas como a Libertadores como a única medida de sucesso de uma temporada, ela é um equívoco tão grande, uma percepção tão equivocada, porque basta um dia, quando o seu ótimo time não funciona como hoje, que você pode ter comprometido o ano todo. E isso acontece com grandes equipes em diversos lugares do mundo. Então, assim, é natural se esses dois grandes times, um deles terminar o ano sem nenhum dos grandes títulos. É a diferença do campeonato que está em mata-mata. Em mata-mata você tem que tomar poucos gols. E mesmo no pontos corridos. E o Palmeiras é um especialista nisso, né? Imagina assim, pontos corridos, 38 rodadas, 8 meses de disputa. Um deles termina um ponto na frente do outro. O outro não é um fracasso. Isso. É porque é uma disputa lá. O fracasso seria se eles não se apresentassem às disputas. Exato. Não conseguiram nem chegar para disputar os títulos. Aí sim. A partir de agora, eles fizeram o que se espera de Flamengo e Palmeiras. Eles estão ali disputando os títulos. Você falou sobre o mundo todo, né? Se a gente pensar na temporada passada no futebol europeu, o melhor time qual era? O Liverpool, né? Até determinado momento ali, o Liverpool era o melhor time da temporada. Tava batendo em geral, liderando a Premier League com folga, arrebentando todo mundo na Liga dos Campeões, se classificando em primeiro na fase de grupos, né? Aquela fase grandona e tudo mais, e acabou eliminado, né? Ainda de maneira precoce na Liga dos Campeões da Europa. Então, o mata-mata permite, né, esse tipo de avaliação. E é claro que nesse momento, né, sempre quando se tem uma derrota desse nível, é muito comum que, né, a atenção toda se volte para o treinador. E aí, vale lembrar, né, o Abel tem um histórico no Palmeiras espetacular. Não vai mudar. Fez de tudo e mais um pouco aí, sendo já em 5 anos, né, chegando ao Brasil, treinando o Palmeiras por 5 anos, se tornou o maior treinador da história do clube, né? E as críticas são normais e é possível criticar. A questão é o nível das críticas, né? Mensurar bem o nível das críticas. Hoje foi um jogo péssimo. No final de semana pode ser um ótimo jogo contra o Cruzeiro, né? Para continuar lutando pelo título brasileiro, né? Brasileiro do qual o Palmeiras é líder, e para tentar fazer um grande jogo contra a LDU hoje foi semana que vem. E hoje essa tragédia, vamos dizer, ela acontece num dia de um extra, que é diferente. Você não sabe como que o seu time vai se comportar lá, por mais que já jogou, por mais que tenha experiência. Então, em condições normais, é muito raro você ver isso acontecer com o Palmeiras. Então, é um dia que ele tem responsabilidade, todo mundo tem. Os jogadores não funcionaram, o planejamento não funcionou e por isso 3-0, que é absurdo até. Teve chance de perder por mais, teve até chance de fazer algum gol, mas poderia ter sido 6-2, 5-2, isso poderia ter sido. Então foi um dia que em si é dolorido, né? É doloroso pra caramba, mas esse Palmeiras ele traz algo
de confiável, de credibilidade, para esse torcedor ainda acreditar. Deixa eu dar uma passada aqui, né? Porque eu sempre peço para vocês mandarem as suas mensagens na hashtag Troca de Passes, vão lá no Twitter, no X, mandem as suas mensagens. Eu tô aqui, ó, olhando as mensagens de vocês. Por exemplo, Juliano Brito. Em 2021, o River quase virou para cima do Palmeiras, mesmo levando 3-0 na Argentina. É verdade. E no Allianz Parque, né? Ficou muito próximo. Época, né? Isso. Pressão grande do River, não teria sido um crime se classificar. É verdade, ô Juliano. Por pouco, o River não conseguiu, fora de casa, reverter uma vantagem enorme do Palmeiras. O Diego Heltz, diz o seguinte: Felipe, me arrisco a dizer, se qualquer outro treinador do Brasil tomasse 3 na ida e não se classificar à final, seria questão de aguardar o fim da temporada para demitir o técnico. É possível. Aí você abre mão de um ótimo treinador por causa de... Porque você precisa apresentar a arquibancada à cabeça de alguém. Olha o trauma do torcedor, né? Já fica assim, né? Fora que é o seguinte, né? Vale lembrar, o Palmeiras não só é líder do Campeonato Brasileiro, como faz a melhor campanha da história dos pontos corridos. Ainda é, né? A campanha do Palmeiras a melhor. É dele. Uhum. Nenhum outro time do Palmeiras tinha feito tantos pontos quanto o Palmeiras do Abel nessa temporada 2025. Não sei quem vai ser, mas aparentemente uma grande campanha não será premiada com o título no final do campeonato. Muito provavelmente vai ter o melhor vice-campeão da história dos pontos corridos. Porque nunca um vice-campeão fez... O melhor é o Santos, né? 74 pontos em 1990. O melhor é o Santos em 2019. É o quando o Flamengo fez São Paulo. Santos e São Paulo fez 74. Palmeiras e Flamengo já tem 61, faltando 10 jogos. Eles precisam de 13 pontos. Imagino que os dois vão fazer mais do que 13 pontos nessa reta final. Eu não sei o que aconteça, uma grande surpresa. Mas... O Cacaroto Flá, que sempre participa aqui, manda, esse Flamengo aí que vocês estão falando é o do brasileiro. Na Libertadores o Flamengo só joga na altitude. Não. Tá querendo dizer que o Flamengo joga pior na Libertadores do que joga no brasileiro. O Antônio Gordo, é o sobrenome dele aqui, ele diz que o grupo da morte da Libertadores no fim era do Flamengo. Os 2 finalistas saíram de lá. Não, mas tem final ainda. Ele já cravou aqui. Não é jogo único, Flamengo não. e LDU estarão lá. E o Flamengo não sofreu nenhum gol da LDU em 2 jogos. Aqui e lá na altitude. Rumo ao Tetra. Ele manda aqui. O Guilherme Contrucci. O Flamengo se classificou na Bacia das Almas. O Palmeiras ganhou todos os jogos, à exceção deste. Nenhum torneio será justo se não for todos contra todos turno e retorno, como é no Campeonato Brasileiro. E quem disse que jogar o primeiro jogo fora é vantagem? Não dá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Brasileirão, pontos corridos. A Libertadores tem o mata-mata e qualquer que seja o vencedor, não dá para dizer que não seja justo, certo? Deixa eu dizer aqui, ó. O Fábio Coelho está dizendo parabéns para o meu estagiário, que fez um excelente trabalho estatístico na pesquisa. Eu pedi para ele, está demitido, tá? Já passou no RH o Fábio. Falei para o estagiário fazer a pesquisa do estagiário, me deu os números errados. O que eu vou fazer? E o Rodrigo diz aqui, o Palmeiras não vai reverter esse placar. É só ver os jogos desse ano contra o Corinthians. Em jogos decisivos, esse time não vai bem. Não dá para dizer isso, né? Não dá para dizer isso. A questão é o nível de jogo que o Palmeiras vai fazer, né? Se for um nível normal do que o Palmeiras vem apresentando, e acho que isso pode ser um fator que possa dar confiança para o torcedor. Quantas foram as goleadas que o Palmeiras recentemente fez? Em casa. Em casa. E no primeiro tempo. Exato, o Palmeiras fez grandes exibições em casa ao longo dessa temporada. E outra, não estamos dizendo lá do começo da temporada, não. No retrospecto recente do Palmeiras é de goleadas. Nos últimos 6 jogos do Palmeiras no campeonato, nos últimos 7 jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, ele fez 1, 2, 3, 4 vezes um resultado que ou classifica direto ou leva para os pênaltis. É isso. Ele fez assim, a questão adversários. Ele fez 4x1 no Fortaleza, 3x0 no Vasco, 4x1 no Juventude, 5x1 no Bragantino. Esses times não são LDU, são diferentes? São diferentes. Mas o Palmeiras se provou muito capaz de fazer gols em casa, especialmente. Nesse momento, o Palmeiras tem sido arrebatador com sua dupla Flaco Roque. Voltando mais um pouco, fez 4x1 no Internacional, fez 3x0 no Sport. A estatística vai aumentando. Todos placares que, no mínimo, levariam o jogo aos pênaltis, né? Na semana que vem. Então, assim, você que está meio abalado aí, em casa e é torcedor do Palmeiras... E é natural. E é natural.
dá para acreditar, né? Não é um time assim, o Palmeiras está com dificuldade, não faz gol em ninguém e tal, e vai ter que fazer 3. Não, o Palmeiras vem fazendo 3 gols com constância, né? Nesses últimos jogos da temporada. Então, é possível acreditar e o Abel é um cara que consegue mexer muito bem com a parte anímica. Alguém na LDU, não sei, torcida é outra coisa, mas o torcedor pode pensar, tem o direito de ficar eufórico, mas eu duvido que alguém na LDU, Thiago Nunes, jogadores, não estejam preocupados com essa volta ainda. É evidente, tem uma grande vantagem, significativa vantagem, mas obviamente estão preocupados de ter que jogar no Allianz, porque o Palmeiras pode ser muito forte. E só para não deixar passar, né, a gente falou aqui sobre o Racing, de bons jogadores que o mercado brasileiro poderia estar atento, né? A gente falou ontem do Sousa, né, um grande jogador, fez um ótimo jogo no Maracanã contra o Flamengo. Falamos do Maravilha Martínez, né, do Almendra, dos 2 laterais, né, o Martirena de um lado, o Rojas do outro. E nessa LDU também há jogadores, né, que serviriam para o mercado brasileiro. O Brian Rodrigues, que foi expulso. Brian Ramírez, né? Brian Ramírez fez um grande jogo. 25 anos aí. Grande jogo. Né? O Vidjamil já vem fazendo jogos após jogos aí muito bons, de bom nível. O Alzugaray, que é veterano. Esse é veterano. Jogador que vira e mexe é convocado para a seleção da Bolívia. Então são jogadores que imagino que podem ser procurados pelos brasileiros aí ao final da temporada. 2 destaques que já são veteranos, o Alzugaray e o Ade zagueiro, que é haitiano, também tem 35. É isso, fez bom jogo hoje também lá na altitude de Quito. Tudo para ser uma noite épica. Aqueles dias para você escrever um tipo de história que pode... Uma grande história. Isso. É uma grande história, algo que vai ser se a classificação da vai ser muito marcante. Claro.